Capítulo 6, querido, verso 14. Quem encontrou diz glória a Deus. Diz assim a palavra: você, porém, fará uma arca de madeira. Como que diz aí a tradução da sua Bíblia? Coffer. A minha diz assim, de ciprestes. Lá na leitura diz de gofre. Mesma coisa que da irmã lá. As outras também? Mesma coisa, né? Fará compartimento na arca. E olha esse texto. E betumará por dentro. Diga para alguém do seu lado no verso 14, irmão. Nessa leitura diga assim: a arca necessita estar betumada por dentro e por fora. Agora olha o verso 15. Faça com 135 metros de comprimento. Quantas igrejas dessa aqui? Essa igreja dá 9 metros e alguma coisa? Cadê os pedreiros? Quantas igrejas dessa aqui precisa para dar o comprimento da arca? 130 aí? Olha lá, ó. De 300 côvados, o comprimento, 300 côvados, olha a medida. Você vai fazer 35 metros de comprimento. Uma igreja que dá 10 metros aqui, vamos colocar? 10, 11, 12, 13 igrejas e meia dessa. É grande, não é? Esse é o projeto. Então coloque já na tua mente, 13 igrejas dessa aqui de comprimento. Sabe por quê? Pra frente. É grande, não é, bro? É, irmã? É uma arcona, né? É um baita de um barcão, né? Agora olha aqui, irmão, olha isso aqui. O comprimento dela é 135 metros. Agora 22 metros é de largura. Agora pegue 2 igrejas dessa aqui e mais um tiquinho. 2 igrejas e meia de largura. Dobre. Agora pegue uma igreja e alguma coisa também. Uma igreja e meia dessa aqui de altura. Porque a altura, pastor, qual é? A altura é 13 metros e meio de altura. Então vamos lá, 135 de comprimento, 22 de largura e 13,5 do que, irmãos? De altura. Vamos lá. Agora olha o verso de número 16. Eu quero que você grave na tua mente as medidas, que é legal para você entender o tamanho do projeto. Deus falou muito comigo hoje, eu estava aqui, daqui a pouco eu já testifico. No verso 14 diz assim: você vai fazer de madeira e você vai betumar a arca por dentro e por... Agora no verso 16, 2 coisas me chamou a atenção nesse projeto. Desse tamanho o projeto. Olha como é que Deus trabalha. Faça agora um teto com um vão de 45 centímetros. Olha o verso 16. Fará na arca uma de 1 e acabarás em cima. E a porta da arca porá ao seu lado. Faz-lhe-á andares baixo, segundo e terceiro. Ou seja, um médio e um inferior. É o que está colocado aqui. Você vai fazer no teto, né, de uma janelinha de um vão de 45 centímetros. Cadê os pedreiros que tem treina na mão aí? 45 centímetros, vai. Me ajuda. Mostra para a igreja o que é 45 centímetros. Dá um meio metro ali, ó. Acho que dá uns meio metro, um braço, né? Meio braço, isso. É, só aqui. 40 centímetros. 2 réguas escolar. Quem tem régua escolar em casa? Tem, Luiz? 2 réguas. 40. Vamos lá? Quantos metros dá? Quantos centímetros dá? 45 centímetros. Entre o teto e o corpo da arca. Amém? Amém, irmãos? Toma o seu assento. Diga para alguém, o projeto é grande, irmão. Eu estava hoje ali, eu falei que ia testificar, enquanto a Emily estava aqui organizando a igreja hoje. Eu estava ali sentadinho, fiquei 1 hora, mas entrei aqui mais ou menos 2 horas na igreja, saí daqui umas 3h15. E eu fiquei ali, Deus me dando a mensagem, eu fiquei ali, falei: Senhor, a igreja vai estar frio hoje, alguns vão ficar em casa assistindo o jogo da Copa, outros vão vir para a igreja. Eu assisti o primeiro tempo, deu tempo, já vim para a igreja. E eu falei bem assim para Deus, falei: mas quem vir, Senhor, libera uma palavra.
Eu estava ali onde o Pedro estava. Falei, Senhor, quem sentar nessas cadeiras hoje, eu só peço uma coisa: libera uma palavra para o nosso coração. Deus liberou a mensagem. Eu coloquei aqui, meu celular tem que fazer a live. E aí eu passei aqui a mensagem para o celular da pastora. Talvez nem sei se eu chegue nela. Eu só quero tratar um assunto aqui com a igreja. Já falei que preguei várias vezes. Fui na minha casa, em devoção a Deus. Falei, Senhor, toda a mensagem que o Senhor me der hoje, eu quero entregar uma devoção de gratidão. Quero me endividar em gratidão com o Senhor. Fui lá em casa, fiz uma playlist, coloquei 10 louvores. Falei, eu só levanto daqui da oração da minha sala depois que eu ouvi 10 louvores. Quero ouvir 10 louvores agora aqui, forte. Coloquei lá, arrumei a playlist, dobrei meu joelho e comecei a agradecer a Deus pela mensagem que o céu liberou no meu coração. Depois vim aqui, peguei o violão, fiquei mais uma hora ensaiando, adorando a Deus. Então eu tive um momento de devoção com Deus hoje. Cheguei em casa, a pastora estava lá com o caderno dela, com a Bíblia também. Deus já revelou um manto de glória para ela. Qual é que eu passei para ela pregar hoje, irmão? A Bíblia dela tá afiada. Pensa aqui, ó, Pedro negou aqui, irmão. Ó. Eu fiquei olhando ali, ela ficou uns 5 minutos me explicando que ela escreveu tudo. Ó, Pedro negou aqui, mas ó, quando Pedro negou, ó, o que está escrito aqui, olha a graça de Deus manifestando aqui, amor. Olha o olhar de Deus atraindo Pedro. Eu falei, eita glória, isso aí é forte, Jesus. Então assim, o meu dia foi um dia abençoado, irmãos, amém? O seu dia foi abençoado? Glória a Deus, alguns estão enfermos. O Brian ontem era 2 horas da manhã. Coitado, Brian. Só Jesus na vida dele. Mais alguém, irmãos, está enfermo aqui nessa noite? Mais alguém fora o Brian? Mais alguém? Só o Brian. Glória a Deus. Depois nós oramos. Perna. Deus tem cura. Deus tem cura. Amém. Ontem eu orei pelo remédio. Não orei pelo Brian ontem. Ontem eu estava em casa, ele me mandou uma mensagem, era 1h30, mas 2 horas mesmo da manhã. Eu peguei o remédio e falei, Senhor, eu vou orar pelo remédio agora. Senhor, a hora que ele tomar esse remédio aqui, esse Dorcilax, tomar essa... Como é que é o nome daquele negócio lá que eu te dei? Moxilina. Ele vai te sarar, Senhor. Em nome de Jesus. Ele vai cair naquele UPA, ele vai perecer lá. Tava feio, virando de febre, que não conseguia nem se mexer, coitado. Maria. Você crê que Deus te cura hoje, Maria? Crê? Enquanto estiver pregando, Deus é poderoso para te curar, meu irmão. Os irmãos acreditam nisso, irmão? Então eu sei que em meio a doença, meio a enfermidade corriqueira, alguns trabalhando hoje, alguns na correria, alguns sem condição. Mas assim, queridos, Deus ele ministrou algo poderoso no meu coração. Já que o Marcelo, o projeto que Deus entregou, diante de uma corrupção onde a humanidade não queria mais Deus, a Bíblia diz que Deus ainda encontra um homem que andava com ele. Olha para cá, irmão. Olhando para esse mundo hoje, Deus ainda olhando para esse mundo ainda tem pessoas que andam com Deus de verdade. Pastor Hilda, diante de toda essa podrificação, senta. De toda essa podrificação, ainda tem pessoas que estão andando com Deus em integridade, verdade, fidelidade. Deus está olhando para o mundo assim, Brian, e está dizendo, eu vou matar todo mundo, exterminar todo mundo. Aí eu olho diante daquela ira e encontro um homem. E a Bíblia diz, e Noé andava com Deus. Era justo, era íntegro. Posso ler o verso 9? Coloca para mim, Pedro. Capítulo 6, verso 9. Olha o que diz o texto. Estas são as gerações de Noé. Noé era o que, irmão? Justo. Tem como? Aí as pessoas falam, não tem como. Não, como não tem, irmão? Deus está olhando para o mundo. Deus já era, irmão. Acabou. Para Deus já era. Tem que acabar, tem que matar todo mundo. Aí Deus olha diante de tudo isso e ainda tem um homem que é justo, perfeito, em suas... Noé andava uma coisa... Eu não sei se vai pegar isso aqui, irmão. Deus falou comigo ali. Uma coisa é Deus andar com você. Deus está comigo. Outra coisa é você querer andar com Deus. Deus falou tão forte comigo. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas no mundo tomando cachaça de Deus está com... Tem gente nessas horas que está, irmão, vivendo uma vida de promiscuidade e está dizendo, mas Deus é um só. Deus está em todos os lugares. Deus está comigo. A diferença, irmão, é uma só.
Existe a pessoa que diz que Deus está com ela e existe a pessoa que diz eu ando com Deus. Eu preferi entregar a minha vida, os meus caminhos para andar com Deus. Diga para alguém que está ao seu lado, diga, ande com Deus, irmão. Então existe, Marcelo, diferença entre eu dizer que Deus está comigo e eu declarar todos os dias eu ando com Deus. Noé andava com, Enoque andava com, Abraão andava com. Tem mais alguém que andava com Deus na Bíblia? Alguém lembra para me ajudar? Quem mais, irmão? São 3, né? 3. Esses homens andavam com Deus, irmão. Eles não abriam a boca para dizer, Deus está andando comigo, Deus está... Eles diziam assim, não preciso, eu sei, eu tenho certeza. Aonde eu pisar as plantas do meu pé, eu ando com Ele. Amém, irmãos? Quantos recebem essa palavra? Vai apertar o cinto, irmão, mas eu preciso entregar isso aqui. Eu quero tentar o máximo hoje, terminar cedo, mas vamos ver, irmão. Vamos ver, porque o que Deus entregou hoje é poderoso para nós aqui. O projeto é grande, Deus chega para ele diante do mundo perverso, diante de mentira, diante de fofoca, diante de contenda, diante de uma podrificação. Deus encontra a justiça, Deus encontra a verdade, olha para a verdade de gerações que ele está carregando, porque Deus está vendo que esse homem vai dar certo se Deus salvar ele. Porque Deus está olhando para algo geracional, fidelidade geracional. Porque isso aqui passa de pai para filho. Se o teu filho ser amanhã, irmão, isso aqui é de pai para filho. Deus está olhando o geracional dele. E o geracional dele está dizendo, homem justo, verdadeiro em gerações. Deus já está olhando futuramente, vale a pena salvar esse homem. Porque ser justo só hoje e amanhã não ser, para Deus, Deus matou muitos assim. Você acha que não morreu alguém que era justo ali? Num dia e no outro não era? Mas Deus está se contando justiça, verdade, de alguém, Montoninho, que se entregou verdadeiramente e disse, Senhor, eu quero andar contigo para o resto da minha vida. Evangelho, irmão, não é opção de vida. Evangelho não é uma opção de vida que eu escolho, irmão. Evangelho é uma imersão verdadeira, irmão. Amém? Quantos estão dispostos a viver essa imersão verdadeira? Sobre isso, irmão. Nós estamos vivendo sobre uma geração que Deus tem projeto, Tiago Marcelo, extraordinário para viver. Tem que segurar o Nata hoje. Nós estamos vivendo diante de uma geração que Deus tem projeto para os nossos filhos extraordinário. Sabe qual vai ser a primeira coisa diante desse evangelho raso que nós estamos vivendo hoje, que nossos filhos dizem no colégio, Deus está comigo, mas nunca olha para alguém e diz assim, eu ando com Deus? Os nossos filhos não têm coragem de abrir a boca e dizer, eu ando com Deus. A nossa casa não tem coragem de expressar que a gente anda com Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os projetos que Deus tem hoje para manifestar sobre a igreja, sobre nós, cristãos, servos do Senhor, Pedro, são projetos extraordinários. O que Deus tem na tua vida, Pedro, é extraordinário. Ô, Vanaína, o que Deus tem na tua história é extraordinário. Só que quando Deus chegar com a bandeja e o projeto na tua mão e dizer assim, meu Vanaína, constrói uma arca para mim. Sabe qual vai ser a primeira coisa que você vai falar? Cadê o recurso? Fala a verdade. É ou não é? É ou não é, Marcelo? Se Deus falar, Marcelo, faz para mim hoje. Quando um cliente pede para você um orçamento, o que você vai fazer? Vai sentar, vai orçar para ver se o quê, irmão? Se ele tem condição de fazer. Vai passar para o cliente, se o cliente quiser. Beleza. Deus está entregando um projeto. E a primeira coisa que não é, poderia perguntar. Deus falou comigo hoje ali, ó. Primeira coisa que não é, poderia perguntar para Deus é, Senhor, cadê a madeira? Cadê a madeira? Tem gente aqui que Deus já entregou um projeto, mas ainda continua, já 2, 3 anos de fé, perguntando, Senhor, não vi madeira ainda. Cadê a madeira? E a madeira, Senhor? Porque todo projeto que Deus coloca na nossa mão, Luiz, primeira coisa que a gente faz, Senhor, ajuda, recurso. É por isso que todas as nossas orações são pedilância. Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda. A gente nunca glorifica o Senhor. Mas a primeira coisa que não é faz, irmão, é pegar o projeto e dizer, conta comigo, Senhor. Porque uma coisa é você dizer, Deus está comigo. Quem diz Deus está comigo, pede recurso. Quem anda com Deus diz, conta comigo. Diga para alguém do seu lado, diga, Deus conta com você, irmão.
Então não é pega um projeto, vamos falar a verdade, irmão, hoje, não sei se tem algum Noé aqui, irmão, mas hoje, se tiver um Noé aqui, pastor Granê, e Deus trazer um projeto de uma arca para você construir, sem falar onde que você vai buscar madeira, segundo a biografia, Noé estava pregando para esse povo 120 anos, me fala a memória? Isso? 120 anos, Marcelo. Olha o tamanho do projeto. 120 anos, Noé está pregando. Ninguém se converte. Aí você vai pegar um projeto desse tamanho para colocar só a tua família, porque só a família dele crê na mensagem que ele prega. É aí que eu te falo, irmão. Deus falou comigo hoje ali. Não me importa, irmão, se alguém vai crer naquilo que eu estou pregando, vivendo. O importante é eu colocar minha família para dentro dessa arca. O importante é eu arrastar meus filhos para dentro dessa arca. O importante é eu saber que os meus filhos estão dentro dessa arca da misericórdia, que a misericórdia de Deus sustenta a minha família. Eu não sei, irmão, se alguém vai pegar a mensagem que eu prego, eu não sei se alguém vai se ligar naquilo que eu prego, se vai viver aquilo que eu prego, mas eu quero que a minha família viva o que eu estou pregando. A mensagem do Noé não colocou ninguém além da sua própria. Uma mensagem de 120 anos que só colocou a sua própria família dentro da arca. E aí a gente está querendo enfeitar o pavão, irmão, para encher a arca de gente, quando na verdade Deus está dizendo, a tua família não pode se perder. A maior mensagem que você precisa viver é dentro da tua casa. Porque corre o risco, irmão, da gente querer colocar amigo, parente, fulano, ciclano, beltrano, e a gente perder pessoas que realmente era para estar dentro da arca. Aleluia. Levante as suas mãos, faça assim sinal de receber. Eu libero uma palavra que a tua família não vai ficar fora dessa arca. Os teus filhos não ficarão fora desta arca. A nossa casa não ficará fora desta arca. Deixa eu correr, irmão, deixa eu correr. Ele não pergunta recurso, ele não pede nada. E aí o Senhor diz para ele, pega de cada espécie um casal, seja aves, aves do chão, aves do céu, de todo animal terrestre, pega um casal. Ou não, pega 7 pares, né? 7 pares de cada espécie e coloca dentro da arca. É bicho, não é, irmão? É ou não é? 135 metros, 22 de largura, 13,5 de altura. A arca também é grande, que Deus pediu. E aí no projeto Deus disse assim, agora tu vai pegar o betume e vai betumar ela por dentro e Por que Deus não disse assim, betuma ela por fora primeiro? E depois, se entende que o projeto que Deus está dando, quando alguém anda com Deus, o cuidado de Deus é de dentro? E por que, irmão, que a gente está vivendo algo com Deus e querendo que Deus dê uma maquiada nos nossos problemas por lado de fora? Você não entendeu ainda que Deus quer que você realce o betume para o lado de dentro? Deus quer que você pegue o betume na época é mais ou menos um verniz, um isolante, um piche. A minha Bíblia diz piche. Então eu pegava aquele piche. Aí a minha pergunta é, irmão, tinha necessidade de betume? De passar um produto na madeira se Deus já pediu a melhor madeira? Madeira de gofre, irmão. Madeira que dá para dormir debaixo da água 1 milhão de anos e não vai apodrecer. A pergunta não é sobre apodrecer, é sobre a madeira inchar. E madeira, por mais forte que ela é, se passa um tempo na água, ela incha. E se ela incha, ela pesa. E se ela pesa, o barco afunda. Aí Deus falou comigo, você entendeu o porquê do betume? É para que o diabo não encontrasse brecha. Se está pesando, irmão, é porque está tendo brecha. Se está difícil, insuportável e está fora do padrão de Deus, é porque tem brecha onde o inimigo viu que não tem betume e conseguiu entrar. E você não percebe, irmão, você acha que não, porque eu sirvo a Deus, porque a questão não é o tanto que você fala que tem de Deus, é o tanto que você vive o Deus que você fala que tem. Aleluia. Quem tem pia na casa aí diz amém. Quem tem guarda-roupa diz aleluia. Eu não tenho, então não vou dizer. Mas vou ter, em nome de Jesus. Amém, irmão? Queridos, olha para cá.
Quando você compra uma pia novinha, irmão, você vai ali na... Quem gosta de comprar na MM diz amém? Amém, tem uma aí que é Honda, né, irmão? Não vai trair o MM, né? Quem gosta de comprar na loja 100? Ninguém, irmão. Multiloja. Credo, irmão, vocês não gostam de comprar em lugar nenhum? Então vocês têm que fazer os móveis de vocês mesmo. Estão tudo rico. Eu é só MM, irmão. Tudo planejado em 72 prestação. Meu Toninho. Olha pra cá. Quando você compra uma pia nova, ficou 3 meses na parede. Irmão, se não pegar isso aqui, mensagem, eu nem cheguei ainda naquilo que está aqui escrito, irmão. Eu só estou indo naquilo que Deus colocou no meu coração. Daqui a pouquinho você vai entender a pancada aqui. Porque são 2 coisas que me chamam a atenção num projeto de 135 metros, 22 de largura e 13,5 de altura. Um homem. E mais os filhos dele, ó. Eu não vi filho perguntando, pai, cadê a madeira? Eu só vi eles trabalhando, irmão. Filho, pai, nora, família, trabalhando. Deus falou para nós construir a arca, vamos construir. Irmão, já pensou o povo passando? O camarada é louco, rapaz. Já faz anos que não chove, o camarada... Aquilo que a tua família está construindo em Deus é loucura para muitos. Mas é poder de Deus que aperfeiçoa. Ainda que nas nossas maiores fragilidades é poder de Deus. O poder do Evangelho é loucura para os que perecem, diz Paulo. Sabe que a gente abrir a igreja, irmão? Se atravessar a cidade para vir cultuar, isso aqui é loucura, irmão. Mas tem uma madeira todos os cultos. Tem uma construção todas as madrugadas. Tem, sabe? Tua fidelidade é uma madeirinha sendo colocada na arca. O seu coração no Evangelho é uma madeirinha sendo colocada. E alguém está te chamando isso de loucura. Não vai para frente, não dá em nada. Para! Igreja é isso, igreja é aquilo. Desiste! E tem gente que já está largando a mão da tábua. Deus está dizendo, coloca a mão na madeira de novo, irmão. Primeira coisa que Deus colocou no meu coração. Qual é a necessidade de betumar, de revestir algo que já é forte? É exatamente esse sentido. Porque para Deus não é suficiente ser forte. Deus deixou 12 homens fortes. 3 anos de ministério andaram com o próprio Jesus. Só que quando ele sobe, ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja? Porque gente forte para. Agora revestido. Você entendeu o que Deus está dizendo? Se a madeira fosse só forte, o diabo daria um jeito de parar essa arca. Mas agora revestido não tem brecha. É por isso que o crente revestido, ele não abre brecha para o diabo, irmão. Não abre brecha para o diabo. Diga para alguém, betume essa arca logo, irmão. Diga, fecha as brechas. Já pensou o diabo, irmão? Ele é tentador, irmão. Ele já lastrou o fogo do pecado numa humanidade inteira. Você acha que não ia olhar uma família dentro da arca dizendo assim, vou fazer de tudo? Marcelo, quando você arrasta uma pia, vamos voltar para a pia? Atrás dela tem o quê? O que mais? Bolor, o que mais? Limbro, o que mais? Fungos. Barata. Você arrasta e fica, meu Deus, acabei de comprar 3 meses, está na garantia. Por que, pastor, que uma pia nova, um armário novo, um guarda-roupa novo atrás... Por quê, pastor? Porque bolor, fungo e praga só pega aquilo que está parado. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Tem muita gente correndo o risco de bolorar, porque está mais parado do que água de poço na obra de Deus. E se não cuidar, bolor e fungo mata. Mata ou não mata? O diabo está fazendo de tudo para bolorar ministérios, famílias por completo. Jovens, o diabo está pondo um fungo já tão terrível na mentalidade dessa geração, que jovens já estão paralisados, não conseguem romper espiritualmente, não conseguem ter uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Para ele, é o evangelho das distrações. É o evangelho light, que tudo pode, que tudo isso, que tudo aquilo, e que eles acham que a razão deles é metanoia, que eles precisam viver. Diga para alguém do seu lado, bolor só pega o que está parado.
Deus falou comigo hoje ali, meu marido. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, eu estou parado, Deus. E Deus falou, te apressa, Marcos. Não para teu ministério. Eu me sinto parado hoje, irmão, porque eu fazia muito mais do que eu faço. Mas fazia muito mais. É ou não é, amor? É por isso que eu fui dobrar meu joelho hoje para agradecer essa mensagem. O Senhor falou comigo, eu falei, meu Deus, eu estou muito parado, Deus. Eu não prego mais na rua, eu não faço mais o projeto, parou, as coisas parou. Está entendendo? Então não basta ser forte, precisa estar revestido. A arca, ela precisava, por mais que o dilúvio veio, mas Deus não deixou a arca, a Bíblia diz que ela flutuava sobre as águas. Se ela flutuava, então ela estava em velocidade parada, ela não estava. Outra coisa que Deus não colocou nessa arca, diga para alguém, Deus não colocou motor. E nem leme. É leme ou lemo? Leme. Nem leme. É leme, né? Hã? Lemo? Lemo. Nem lemo. Leme, lemo. Né? Um pouco estão lambendo. Então não tinha lemo nessa arca. Não tinha motor. A pergunta é uma só aqui nessa noite, meu Toninho. Quem estava guiando essa arca? Hã? Quem estava guiando, meu Maria? Você entendeu, meu Maria? O projeto é de Deus. Quem fez foi o homem. Mas quem está dando direção? Oh, meu Deus. Quem está dando direção para a tua casa? Quem está dando direção para o teu ministério? Quem está cuidando de você? Quem está dizendo não vai por aqui, não vai por aí? É o Senhor, porque crente revestido, crente nos cuidados de Deus, levante a tua mão e receba essa palavra, estão sendo guiados pelo próprio Deus. Você acha que Deus vai deixar um homem que andava com ele agora guiar algo tão extraordinário? Se ele guia, irmão, se ele guia, a primeira coisa que Noé fazia era janela sobre toda a arca. Porque é isso que a gente gosta de fazer. Deus dá um projeto, a gente já vai projetando uma janela para quê? Para ver aquilo que não é para ver. Para começar a fuçar naquilo que não é para fuçar. Se fosse projeto de Noé, tinha pelo menos umas 30 janelas. Mas é projeto de Deus. Quantas janelas tem? Aonde? Aonde, irmão? Hã? Em cima no teto. É ou não é? Está escrito ou não está? É em cima, no último andar do teto. Uma janela de quanto? Qual o tamanho dela? Hã? 45. Aí Deus diz assim: a lateral, na horizontal, a janela está na vertical, mas na horizontal, faça uma porta. Deu uma medida da porta. E a Bíblia diz o quê? Ô irmão, eu não sei se você está entendendo isso aqui. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. Mas Deus diz assim, ó, faz uma porta. Olha aqui, coloca para mim o verso de número 16, o 7:16. Olha o texto. Fará na arca uma janela, o 7:16. E os que entraram era macho e fêmea, e toda a carne como Deus tinha ordenado. E agora? E o Senhor, como Deus tinha ordenado, e o Senhor fechou. Se o Senhor fechou, ele disse assim: não abre essa porta. Só que Deus não tirou o livre-arbítrio dele abrir a janelinha. Então as necessidades, olha para cá, toda a necessidade da arca era sobre aquela janelinha. Agora eu te pergunto, cadê os obreiros bons de Bíblia? Ouvindo um ronco daqui, irmão. Olha para cá. Eu falei que talvez isso termine, mas eu preciso transmitir isso aqui, irmão. A minha pergunta é: quanto tempo durou o dilúvio? Quem lembra? 40? 40? Será que foi só 40? Será que foi só 40, irmão?
Coloca para mim, Pedro, ainda no 7, o verso de número 19. Eita Jesus. O que está escrito? E as águas prevaleceram excessivamente sobre toda, e todos os altos montes. Quantos metros tem o Everest, o maior monte do mundo? Mais de 8.000 milhas, né? Isso? Olha, precisão, hein? Dá para dar uma arca para ele que se constrói, velho. Então o Everest com 8.844 foi coberto. E a Bíblia faz questão de dizer que as águas subiram. Irmão, eu não sei quem escreveu isso aqui, irmão. Eu não sei que inspiração. Mas uma coisa eu sei. O homem estava inspirado aqui, porque ele disse assim, ó, as águas chegaram 7 metros acima dos mais altos montes. É água ou não é? É água ou não é, irmão? Olha o texto agora. Agora coloque para mim. Volta ao verso 17. Quero que você leia o 17 agora. E durou o quê? O dilúvio? 40 dias sobre a terra. Dilúvio fala do quê? Terra se abrindo, água que desce, água que sobe, água que brota. As águas brotou, desceu. Isso é dilúvio. 40 dias. Terra se abrindo, água descendo. E a água só subia. Só aumentava o nível. É pressão ou não é? E a família está dentro da arca. O mundo já está o quê? Tudo morto. Não tem espécie, não tem animal, não tem planta, não tem mais nada. Porque, irmão, a terra está se abrindo, não tem nem planta. Não tem mais nada, irmão. Está sendo tudo aniquilado. Deus está exterminando tudo. É por isso que a primeira coisa que o Noé faz depois que sai da arca é plantar uma vinha. A segunda coisa, plantar uma vinha. Vamos plantar alguma coisa. Nós já chegamos na Oliveira, daqui a pouco, irmão. Fica tranquilo. Olha para cá. 40 dias. Sim ou não? Sim ou não? Agora olha o verso de número 19, 20. 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. 15 côvados, 7 metros acima. É água ou não é, irmão? Ei, irmão Toninho? O Everest está debaixo, tem 7 metros de água acima do Everest. E a arca passando. Agora coloca o verso 24, Pedro. Aonde que tem só 40 dias? O dilúvio. Dá uma olhada. E prevaleceram as águas sobre a terra quantos dias? 150 dias. 40 de dilúvio. 150 dias as águas prevalecendo. Agora coloca para mim, Pedro, o verso de número... Coloca o 2, o 3. Coloca o 3 para mim. 8:3. E as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, ao fim de 150 dias. Então, ao fim das águas de 150 dias, olha para cá, irmão, a minha Bíblia já está traduzida isso aqui, por isso que eu gosto dessa tradução. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 10º, verso 4, né, eu acho. E a arca repousou no 7º mês, no mês 7, no dia 17, ou seja, no dia 17 do 7º mês. Olha isso aqui, a arca ela começa a repousar. Então, já estamos no mês 7. Agora, Pedro, coloca para mim o verso de número 5. E foram as águas indo minguando até o 10º. Do mês 7 foi para o mês 10. No 10º mês, no primeiro dia, então no primeiro dia do 10º mês, apareceram os cumes dos montes. Então só baixou 7 metros, todo esse tempo. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui. Só 7 metros se abaixou, Brian. Lembra dos 7 metros? Abaixaram. E aí, pastor? E aí? Os 7 metros passaram. E aí você precisa entender que se você pegar 40 dias de dilúvio, olha isso aqui, 40 dias de dilúvio, mais quantos? Mais 150,
mais alguns meses de algum para outro, contando os dias. Irmão, eu vou tentar voltar aqui só para ler com você. Coloca para mim o capítulo 7, verso 6. Isso aqui não acha, irmão, que nem diz um pregador, você não acha no Google. Isso aqui é Bíblia, irmão. Era Noé de quantos anos? De 600, quando o dilúvio veio. Quantos anos ele tinha? Beleza. Agora coloca para mim o capítulo 8 e coloca para mim o verso de número 13. E aqui nós vamos cantar parabéns para Noé. E aconteceu que no ano 600 no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas. Essa leitura, por isso que você não entende. Quando você vai buscar a tradução, você entende o que é isso aqui. E aconteceu que no ano 601. 601 ano do que? Da vida de Noé, irmão. Ele entrou com quantos anos na arca? 600 anos. Isso aqui não é escola dominical, não, irmão. Só estou pregando, já vou entrar onde Deus quer. Mas para você entender isso aqui, irmão. 600 anos ele entra na arca. Aí estão acendendo um bolinho, dizendo, papai, vamos cantar parabéns? Diga para alguém, Deus é Deus de surpresas. O dilúvio veio, a porta foi fechada pelo próprio Deus, a janelinha está aberta. Eita, Jesus. E Noé está fazendo aniversário dentro da arca, irmão. Pegou ou não, Bre? Hã? Vamos lá, deixa eu ler a minha agora. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, cessaram-se a água na terra. No primeiro dia do ano 601 de Noé, Deus diz assim, águas cessem. Quando completou um ano de vida de Noé a mais, Motoni, as águas cessaram. E aí cai a tesa, que dilúvio é 40 dias. Irmão, foi muito maior do que você pensa. Aí você pensa que só vai durar 40 dias. Não, irmão, tem hora que Deus vai dar corda para a nossa luta. Tem hora que Deus vai dar corda para os nossos problemas. Mas em tudo isso tem uma surpresa de Deus, porque Deus ele não tarda, Deus ele capricha naquilo que ele tem para manifestar sobre as nossas vidas. Aleluia! Noé então removeu o teto da arca e viu que a sua superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra, olha, no dia 26 do segundo mês, irmão, do outro ano, do segundo mês do outro ano, no dia 26 do segundo mês do aniversário de Noé, depois de 2 meses de ele fazer bolinho, velhinha, aí ele olhou para fora e ele viu que completamente as águas estavam o quê? E aí, pastor? Eita glória! Então disse Deus a Noé, saia da arca, você e a sua mulher, os seus filhos, mulheres deles, façam que saia também todos os animais, todos. Noé, irmão, ele vai soltar um corvo. A Bíblia diz que o corvo fica dando volta, sim ou não? Depois ele solta uma pomba, a pomba vai, cansa e volta, ele não tem. Aí pela terceira vez ele pega uma pomba, solta de novo. E a Bíblia diz que agora ela traz o quê, irmão? Uma folha do quê, irmão? De oliveira. Só que a Bíblia diz, irmão, se você não entender isso aqui, a Bíblia diz que esta folha era uma folha nova. Aí eu te pergunto, um dilúvio de mais de 1 ano na vida de Noé. Noé sai e coloca uma pomba. E eu te pergunto, Deus matou tudo, mas ainda deixou uma planta para gerar um sinal de um novo recomeço, de uma nova história, de uma nova jornada para aquela casa, para aquela família. Ramandagassuri Calabaia. Uma folhinha, Luiz.
No bico de uma pomba, era um sinal da eternidade. Saiam e vão plantar, vão viver, vão colher o melhor dessa terra. Você, a tua casa e a tua família. Aleluia! Vão! E aí depois disso, coloca para mim, Pedro, agora capítulo 9. E Kalamanagasúria. Eita Jesus. Coloca para mim, Pedro, o verso 20 primeiro, verso 20, 8:20. A primeira coisa que Noé faz depois que saiu. O que ele fez? O que ele fez, irmão? Ele passa um ano inteiro sem poder fazer isso. Lembra que em terra ele andava com Deus? Primeira coisa, irmão, ele disse assim: Senhor, por mais esse ano, Senhor, esse ano, ele edifica um altar para o Senhor. O dilúvio veio, a guerra veio, a tempestade veio, mas não arrancou do coração de Noé o altar, irmão. Tem lutas e provas, circunstâncias que estão arrancando de nós o altar. Enquanto a gente não colocar a mão na conquista, a gente não vem para o culto, a gente sabe, a gente não quer Deus, a gente está se perdendo por causa de conquista, irmão. Quase que ele se perde, porque a Bíblia diz que ele planta uma vinha, ele toma do suco, que é a segunda coisa que ele faz. Primeiro é um altar, segunda é plantar uma vinha. Depois a Bíblia diz que ele se embebedou daquele fruto da vide. O seu filho vem, dá risada, conta para os demais. Enquanto um filho está dando risada, que vai ser amaldiçoado por Noé depois, 2 filhos vai e cobre a nudez do pai. Enquanto os muito, irmãos, vai escandalizar a tua essência, ainda vai ter pessoas depois de um grande dilúvio que vai dizer: eu estou aqui, eu sou parceiro, eu sou amigo. Aleluia. Diga para alguém: cuidado para você não se embriagar com as suas próprias colheitas. Deus conhece corações, irmão. Deus sabe que se Deus colocar Pix na tua conta hoje, irmão, você vai ficar um mês em casa. Enquanto você não mudar a tua mentalidade, Deus não vai mudar o teu bolso. Enquanto você não mudar a tua mentalidade, Deus não vai mudar a tua história, irmão. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que está aqui dentro, irmão. Deus sabe que se o negócio engordar, você, sombra e água fresca. Então você vai viver assim azedo mesmo, irmão. Até se mudar a tua mentalidade. A hora que se mudar a tua mentalidade, de tudo que vem na tua mão, você ser fiel, sabe, de tudo que vem na tua mão, você agradecer a Deus, a tua mentalidade vai mudar. Tua casa vai prosperar, teus filhos vão prosperar. Enquanto isso, irmão, só vai ser dilúvio em cima de dilúvio, guerra em cima de guerra, tempestade em cima de tempestade. Diga para alguém: aleluia. Por quê? Porque a gente gosta de se embriagar com a própria colheita. Quando você se embriaga, pastora Maria, com a própria colheita, você expõe ela. Tem uma nuvem de testemunho que está vendo o crente embriagado com a própria colheita. É crente, mas olha a vida. Por quê? Porque já se embriagou há muito tempo. Está embriagado com as suas conquistas. Tem gente que depois que conquista uma casa, esquece o altar. Conquistou o carro, esquece o altar. Subiu de cargo ministerial, esquece o altar. E Deus está dizendo: antes de qualquer conquista, é o altar estabelecido. Aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Agora coloca para mim o capítulo 9, verso 13, Pedro. Eu nem falei da janela ainda, irmão. Está aqui. Vou falar daqui a pouco. 5 minutinhos. 9:13. Leia, irmão. O que está escrito? Pega uma água para mim, Brian. O meu tenho posto, este será por sinal do que, irmão? Entre mim e a terra. Então Deus está dizendo: esse aqui será o que? Um sinal. Um arco. O meu arco. Quem está falando isso aqui? Não é o Deus. Agora eu te pergunto: o arco-íris que se enxerga, o arco-íris, ele é para cima ou é para baixo? Por quê? É uma aliança. Se ele está para baixo, Deus está em o meu arco. A justiça de Deus pesou no dilúvio para baixo. Depois do dilúvio, para cima. Era Deus dizendo: nós temos uma aliança. Quando você olha, você poderia ver um arco apontado para a tua casa, dizendo: tua casa vai morrer, tua família vai perecer. Mas Deus levanta o arco e tira a fúria, tira o cálice da ira e coloca um arco-íris para você ver um arco para cima, dizendo: a misericórdia de Deus ainda está sobre nós. A misericórdia de Deus ainda está sobre as nossas famílias. Oh, Espírito Santo de Deus. E aí Deus falou comigo exatamente nessas duas coisas. Se a gente não gerar, irmão, o projeto é enorme, tudo isso não é viver. Um ano está aqui, pastor Aildo, um ano, pastor Claudinei. É grande, não é o projeto, irmão? Fala a verdade. Já tinha imaginado por esse lado?
Já tinha olhado para a arca nesse sentido? Você entendeu, irmão? Não é não reclama, não é não pede madeira. Vamos voltar de novo, não é não pede madeira, não é não reclama, não é não questiona, os filhos entram, não é prega, ninguém se converte. Ele só coloca a família dentro da arca. 40 dias se passaram, 150 no mês 7, no dia 17, no mês 7 ele está dentro da arca. No primeiro dia do 10º ele está dentro da arca. No primeiro mês do seu aniversário ele está dentro da arca. No segundo mês, dia 26, ele está dentro da arca. E depois do segundo mês ele sai com a família dele. E a pergunta é, por que nunca Noé olhou naquela janela que ele mesmo fez e Deus não fechou ela, só fechou a porta? Diga para alguém, por que será, irmão? Daqui eu preciso ministrar isso aqui no teu coração para encerrar. A arca não tinha janelas nas laterais. Lembra que se o projeto fosse, Marcelo, de Noé? É assim ou não é? Quando você vai fazer um quarto, Marcelo, já olha onde vai colocar o quê primeiro? Para ventilar. Eu fiz um quartinho para os piá, olhei para os vizinhos, não dava, tem que abrir para a sala para entrar um ar. Não tem como, tem que ter janela. Isso parecia detalhe de engenharia, mas era proteção emocional. Por quê, pastor? Enquanto o mundo afundava em juízo, Deus estava preservando a mente de Noé e da sua família. Você entendeu que a gente hoje, irmão, só quer ver desgraça? O nosso celular você vai buscar às vezes. Irmão, quer entender o quanto você está servindo a Deus? Olha o algoritmo do teu celular. O que mais que aparece lá? Mais desgraça? Só futebol? Só jogo? Só joguinho? É isso aí que você está vivendo em Deus, irmão. É isso que você está vivendo. O algoritmo, sabe por que Deus vai permitir o algoritmo? Eu creio que o algoritmo ele vai ser juiz, irmão. Eu creio nisso, pastor Clonei. Que Deus vai usar naquele dia o algoritmo do celular para mostrar para nós que nunca foi falta de tempo. Nunca foi. Deus vai pegar o teu celular e vai dizer assim, ó, viu? Tá aqui, ó. Falta de tempo não era para você orar, para você jejumar, para você consagrar. Falta de... Não. Você tinha muita opção de fazer isso aí, mas você não fez. Então isso parecia... Isso parece detalhe de engenharia, mas não é. Era proteção emocional. Enquanto tinha um povo afundado em juízo, Marcelo, Deus estava dizendo, a tua mente da tua casa está preservada. Porque existem cenários que você não precisa assistir para sobreviver. Tem gente que se ele não pegar o celular para ver TikTok, parece que não vai sobreviver, irmão. Parece que se ele não vê alguma notícia, não vê se a Virgínia postou alguma coisa, ele não vive, ele não dorme, irmão. Não dorme, uma geração que tem que ver Virgínia, que tem que ver Neymar, que tem que ver isso, porque existe cenário que se você não assistir alguma coisa, parece que você não vive. A ordem divina era clara, a janela deveria estar na parte de cima, a visão da arca não era horizontal, ela era vertical. Noé não precisa, ou seja, Noé não foi chamado para acompanhar desespero de geração, foi chamado para permanecer sensível ainda ao céu. E por que tem uma geração que hoje, irmão, parece que a gente foi chamado para ver o que o mundo está vivendo? E Deus te chamou para pertencer ao céu, irmão. Fidelidade ao céu, o coração ao céu. Continua andando com Deus. Deus não queria comprometer a mentalidade de Noé com aquilo que estava acontecendo, aquilo que Noé nunca viu. Deus está falando, não é o que ele nunca viu, é o que ele vai ver daqui em diante. Diga aleluia. Noé não foi chamado para acompanhar desespero de geração. Foi chamado para permanecer sensível ao céu. Enquanto as águas destruíam a terra, Deus fechava os acessos. E isso, querido, se não mexer com você, eu não sei. Porque nossa geração adoeceu pela janela. Diga para alguém, fecha a janela nessa noite, irmão. Será que a gente precisa fechar janelas? Será, irmão? Por que será? Porque as nossa geração, irmão Toninho, estão adoecidas pelas janelas que nós estamos abrindo. Quais são essas janelas? Gente cansada, ansiosa, sem esperança, pessoas que acordam e dormem consumindo tragédia, notícia, comparações, escândalo, violência, opiniões tóxicas. Todo dia uma nova enchente emocional entrando pela alma. E depois pergunta, por que eu estou perdendo a minha paz, pastor? O que é isso aqui, pastor? Esta afirmação está escrita na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, 14. Ela se resume ao ensinamento de que no fim todas as nações e até os nossos segredos serão avaliados por Deus, sejam eles considerados bons ou maus. Cuidado, teu celular vai estar no juízo. Coloca aí, Pedro, Eclesiastes 12, 14 para o povo memorizar, enquanto vai me ouvindo. Cuidado com o teu notebook, o teu Facebook, nosso Instagram, vai estar no juízo, irmão, tá?
Cuidado, porque Deus há de trazer juízo todas as obras e até tudo que está encoberto, que seja bom, quer seja bom? Teu solar é bom? Ah, pastor, depende. Vai ser trazido. Olha para cá. As pessoas estão cansadas, ansiosas, sem esperança, acordam e dormem consumindo tragédia, porcaria, notícias, comparações, escândalo, violência, opiniões tóxicas. Tudo que é opinião tóxica, você só vai... Tudo que é na palavra, tudo que o pastor fala não serve, mas o que o fulano fala serve. Todo dia o que o pai fala não serve, mas o que o amiguinho do colégio fala serve. O que a mãe fala, ai mãe... Agora o que o amiguinho fala, tá bom, Por causa de amiguinho, esse dia eu fui no colégio do meu filho, até patrulha teve que falar comigo lá. Né, Gabriel? Porque o pai fala e não obedece. Mas o amiguinho fala, aí um bobão vai e faz. Depois pergunta, pai, eu não tenho mais pai nessa casa. Ai, não tenho mais pais, mãe. Ai, não tem. Por que será, moça, que você não tem pais? Por que será, mocinha, que você não está tendo mais pai? Por que você não quer mais viver com a mãe? Por que você não quer viver com o pai? Por que será? Por que você quer sair de casa? Por que você quer viver a tua vidinha? Não é problema da mãe. Mãe não quer mal de filho. Mãe de verdade não quer mal de filho. Pai não quer mal de filho. Mas está consumindo o quê? Porcaria, consumindo tragédia, se compara com todo mundo, menos com a mãe. Se compara com todo mundo, menos com o pai. O pai que leva o pão para casa, mas o pai não é referência. Irmão, esse dia Deus falou comigo no coisa, eu me questionei e falei, Deus, eu não vou falar isso. E eu falei dentro do meu carro sozinho, porque Deus revelou isso para mim, irmão. Depois, irmão, se quiser brigar comigo, falar, mas eu sei, irmão, Abraão para mim não é referência. Moisés para mim não é referência, porque referência é quem está vivo. Para mim, Moisés e Abraão deixou legado. É por isso que um pai em vida constrói herança. Herança deixa para alguém, legado deixa em alguém. Referência para mim hoje é meu pai. Referência para mim hoje é os obreiros da igreja. É vocês isso são vivos. Vocês precisam ser uma referência para mim. E nessa referência precisa gerar legado. Quem concorda com o que diz amém? É sobre isso, irmão. É sobre isso. Então tem gente cansada, ansiosa, sem esperança. E aí diz, pastor, minha paz. Nem toda janela aberta vem de Deus. Existem acessos que parecem liberdade, mas são vazamento espiritual. Parece que você está vivendo uma liberdade de abrir uma janelinha, mas não é. Está vazando. Tudo aquilo que é espiritual, que Deus quer fazer, está vazando por janelas de acesso. Que você não fecha, que você insiste em manter aberto. Cuidado. Existem acessos que parecem liberdade, mas são vazamento espiritual. Deus sabia que se Noé passasse um dilúvio inteiro olhando cadáver boiando, famílias morrendo e o caos acontecendo do lado de fora, o dilúvio entraria dentro dele também. Você entendeu que Deus ele é lindo, irmão? Eu amo Deus, irmão. Deus é lindo, não é, irmão? Oh, meu Deus do céu, irmão, a janelinha não olha, meu filho, porque dilúvio pro lado de fora, podridão, carniça, e isso não pertence a você. Você é justo, você é fiel, tua casa é fiel, amém, irmãos? Oh, eu sinto a palavra de Deus ardendo no meu coração aqui. Então Deus fecha as laterais, porque há batalhas, há coisas em que o maior milagre não é escapar da tempestade, é manter a mente inteira durante essas turbulências. Tudo que Deus queria preservar na família dele era, não olhe a tempestade do lado de fora, mantenha o coração e a mente de vocês em uma boa consciência. Vocês estão livres dentro da arca. Para que olhar para fora? A arca tem tudo que vocês precisam. Para que olhar para fora? A arca tem tudo que vocês dependem. A arca tem tudo. Deus não mandou colocar tudo dentro da arca? Coloque tudo que vocês vão precisar, todo o mantimento. Marcelo, talvez, olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Talvez você esteja reclamando porque algumas portas fecharam, algumas pessoas se afastaram, alguns acessos sumiram, algumas respostas não chegaram, mas talvez isso seja cuidado de Deus. Como assim, pastor? Me explique, deixa eu te explicar. Deus está fechando janelas para impedir que o caos externo fora se torne um colapso interno. Enquanto a nossa geração ficar consumindo fora, a nossa casa vai chegar num colapso interno. Mãe não vai querer mais igreja, filho não vai querer mais igreja. Irmão, fé para nós vai ser manteiga de passar no pão, porque os nossos filhos vão chegar na universidade, vão falar de fé, e sabe o que os nossos filhos vão dizer? O que é isso de passar no pão? É manteiga? Porque o que para nós é poder, para ele vai ser manteiga de passar no pão, daqui a uns anos.
filhos que estarão com uma vida rasa, pessoas, crianças que vão estar com uma vida rasa, porque pais não marcam legado, pais não são referência. Ô irmão, olha para cá. Deus está fechando janelas para impedir esse colapso interno. Nem tudo o que acontece fora merece estar do lado de dentro com você, irmão. A arca, ela balançava, o mundo gritava, o juízo caía sobre a terra, mas a janela continuava apontando para cima. Era uma janela dizendo: está tudo desabando, a política está desabando, a ideologia está vindo, a raça de víbora está levantando, as igrejas estão mar aberto para o pecado, mas tem uma janelinha para a tua casa indo olhar e dizer: Senhor, a nossa saída ainda é o Senhor. Ainda tem uma janelinha para a gente declarar com a nossa mão levantada. Se você quiser levantar a sua mão nessa noite e dizer: Senhor, ainda tem uma janelinha para o meu ministério. Ainda tem uma janelinha, Senhor, para a minha casa. O Senhor não deixa a minha casa perecer. Essa desgraça, essa ideologia do inferno não vai pegar meus filhos. Ainda tem uma janelinha na horizontal que eu posso declarar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória. Oh, aleluia. A arca balançava, o mundo gritava, o juízo caía, mas a janela continuava apontando a eternidade. É como se Deus dissesse para nós aqui essa noite: pare de alimentar sua alma com aquilo que está afundando. Olhe para aquilo que ainda governa acima de qualquer coisa, acima de águas, de tempestade e turbulência. Olhe para lá, olhe para lá. Tem gente perdendo a força porque olha demais para o dilúvio e de menos para o céu. Janelas fechadas também é cuidado da eternidade, irmão. Porque existem épocas em que Deus não está te isolando de pessoas. Deus não está fazendo birra com você. Ele está preservando a sua mente no meio de caos. Então existem janelas que Deus está fechando, irmão. Então, quem sabe está te apertando e você não está entendendo, e você está deixando de romper, porque não está do jeito que você quer, e Deus está dizendo: não é para ficar do jeito que você quer. Se fosse para ficar do jeito que você quer, é você que construiu a arca, com o projeto do teu coração. Você pode até construir, mas o projeto é meu. A direção é minha. A misericórdia é minha. O controle é meu, diz o Senhor aqui esta noite. Então para que, irmão, se tornar tóxico? Para que acumular lixo, problema? Sabe por quê? Porque a tua mente está desgovernada. Tem jovens aqui, irmão, que correm o risco de não ter futuro porque está perdendo o governo da sua própria... Tem crianças que só não firmar o passo, irmão, não ajustar alguma coisa, corre o risco de perder governo. Se coloca de pé. Será que não está faltando betume aí, irmão? Será que não está faltando um betume aí, um revestimento? Será que não está faltando um Deus, domingo, eu só quero falar contigo? O que você consumiu tanto nesse dia, irmão? O que você está consumindo semanas e semanas? Dá uma olhada para o teu celular, irmão. Qual que é o teu consumo diário? A gente começou a assistir umas dorama com a pastora esses dias atrás, né, amor? Uns dorama bonitinho, legal, sem final nenhum, irmão. Você perde um tempão naquilo, não tem um final bom. Desgrama. Chega até a pingar lágrima do olho, irmão Toninho, de tão bonito que é, irmão. Aleluia. E aí só final eu falo: mas a gente é idiota mesmo, amor. A gente é tongo mesmo, mas é bonito o meio, irmão, o meio para te prender. Você fica 79 capítulos. E aí chega no final, irmão, 1 hora, irmão, cada doramista fica: não acredito. E aí aparece fim. Aí tem uma Bíblia, irmão, clamando na tua prateleira, dizendo: vem que eu quero te revelar. Vem que eu quero te levantar. Você será um obreiro poderoso nessa comunidade de fé. Você será o futuro pastor dessa comunidade de fé. Você será a futura pastora, homem de Deus, consagrado, filhos.
Mas, irmão, é o nosso consumismo. Eu falo por mim, irmão, tá chegando a Copa agora. A gente vai deixar culto por causa de Copa, irmão. A gente vai deixar. A gente vai trocar o eterno pelo terreno. E essa mentalidade precisa mudar dentro de nós. A gente vai terminar o culto um pouquinho mais tarde hoje. Pode colocar um louvor lá, Pedro, fazendo um favor. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos, irmãos, nessa noite, meditasse, porque Deus, Ele falou muito forte no meu coração hoje. Eu me dobrei lá em casa, pelo menos uma horinha de oração. Eu falei, Senhor, eu agradeço por essa mensagem, porque essa mensagem está me confrontando. Essa mensagem está falando comigo. Essa mensagem está tirando de mim, Senhor, algumas máculas. Feche os seus olhos. Senhor, não deixa a nossa arca afundar, Senhor. Não deixa a gente ficar consumindo porcaria, Senhor. Não deixa os nossos filhos desejar esse mundo de porcaria. Abre os nossos olhos, nós queremos te ver, Senhor, nós queremos te ver. Contemplar até os poros de sua pele, todo esplendor da glória. Nós queremos te ver, Senhor, nós queremos andar com o Senhor. Nós vamos declarar e professar nossa fé, Pai, verdadeira a Ti. Eu não consigo viver sem a Tua presença, Pai. Assim tu mantens o amor Não dá. que arde em mim. Assim aperta os passos. O Senhor chamou essa casa com um projeto extraordinário, Senhor. Tem um grande homem de Deus aí dentro desse homem. Tem uma grande mulher de Deus aí dentro dessa mulher, Pai. Tem uma grande família referencial nessa terra aí dentro dessa casa, Pai. Não deixa o diabo ficar colocando, Senhor amado, esse esgoto para que os nossos olhos se alimentem disso. Raia do Imiassura Calabaia. Espírito Santo de Deus, no seu toque de novo. Alagassorobadagasúria. Por ti, assim tu mantens o amor que arde em Oramanassorebadagasúria. Dá uma olhadinha pro seu interior, irmão. Será que nos esvaziou algo espiritual aí? Cadê as línguas estranhas que você falava, irmã? Cadê as línguas estranhas? Cadê os pulos que você dava saltando na presença de Deus? O que está tirando isso de você? O que está tirando a tua essência verdadeira? A tua vontade de orar, a tua vontade de consagrar, a tua vontade de ler Bíblia, comer a palavra de Deus. O que é que está tirando isso de você, mulher? O que é que está tirando isso de você, jovem? Dá uma olhada se não está esvaziando algo aí de dentro. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: a arca vai ter que chegar e passar esse dilúvio. Não perca a tua essência. Não abra mão do teu glória a Deus, é para Ele. O teu aleluia é para Ele. Não abra mão da tua fidelidade, da tua sinceridade, da tua humildade, simplicidade. Seja simples, mas seja verdadeira. Seja simples, mas seja verdadeiro. O Senhor quer te tocar mais uma vez, irmão. O Senhor quer te tocar mais uma vez. Sinta o toque dele de novo. O Senhor me tocava nessa tarde e eu dizia: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Vai tirando os status da minha vida. Vai tirando o Facebook. Vai tirando o Instagram. Eu não quero nada disso. Só quero o Senhor. Eu não quero nada disso. Eu só quero o Senhor. Vai tirando, Senhor, vai tirando, vai diminuindo, vai colocando para mim apenas como ferramenta de trabalho. Fora disso, Pai, tira tudo.
Abre os meus olhos espirituais para enxergar, tu manifestar a sua glória. Oh, querido, sai dessa noite entendendo. Deus te trouxe aqui para abrir a sua visão mais uma vez. Não deixe os seus filhos perecer nessa arca aí não, irmão. Deixa tua família perecer nessa arca aí não. O diabo está fazendo de tudo para achar uma brecha aí, menina. O diabo está fazendo de tudo aí para achar uma brecha aí, para ver tua arca parar, para ver teu projeto parar, para ver teus filhos sair da igreja. O diabo está lutando para ver os nossos filhos cair na prostituição, para ver os nossos filhos amanhã fumando narguilha, maconha. Mas enquanto isso, precisa ter um pai, precisa ter uma mãe posicionada dizendo: meu filho está dentro da arca. A mensagem que eu carrego me dá autonomia para manter os meus filhos, meu relacionamento dentro desta arca. Não perca sua fé, não perca, irmão. Se mantenha dentro dessa arca, nem que dure um ano, nem que faça aniversário na luta, irmão. Será que não está na hora da gente ser inteligente, irmão? Olha para mim aqui agora, Deus me deu uma estratégia aqui agora. Eita Jesus, agora ninguém me segura, irmão. Deus me deu uma estratégia boa aqui para vencer luta. Quer vencer luta? Pastor, estou 3 meses, vai e compra um bolo. Pega uma velhinha e diga: 3 meses de luta. Cante parabéns ainda, diga: venci. É isso, irmão. É isso, a gente tem que ser maluco, doido. É ou não é, irmão? É ou não é, irmão? Eu tô treinando, depois passei um ano, vou comprar um bolinho. 1 ano de luta. Parabéns para mim, que venci mais um ano. Os problemas chegaram, mas eu ando com Deus. Amém. É ou não é? Comprar um bolinho, irmão. Comprar um bolinho pra luta, nem que seja assim, irmão. Sabe como é que é o nome daqueles pequenininhos assim? Cupcake. Nem que seja um cupcake, irmão. Põe uma velhinha em cima assim: parabéns para eu. É, irmão. É isso. Cante parabéns pra tua luta, pra tua pau. O diabo vai dizer: mas não é possível, pai. Uma luta dessa e o bicho tá cantando parabéns. A Bíblia diz assim: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é resistir? O quanto você aguenta apanhar. O diabo vai cansar. Não dá. Até parabéns está cantando agora. Foi. Amém, irmãos? Estenda as suas mãos. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Despede o seu povo em paz, assim como os conduziu a esta casa. Debaixo da tua misericórdia. A nossa família, Pai, está debaixo da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Último domingo desse mês, irmão. E você sai daqui com uma notícia boa. A nossa casa é uma arca, um projeto de Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as mais ricas, doces consolações do Espírito Santo, e cada um que recebeu tudo isso e vai viver isso, vai dizer: Evangelho puro, nosso destino, viva! Deus abençoe. Quarta-feira, primeira quarta-feira da liderança, tá? Então quem estiver lá, amém? Deus abençoe. Terça-feira eu vou começar o discipulado. Era para começar na outra, não bateu minha agenda. Então terça-feira fica ligado que vai receber mensagem minha dizendo: vou lá na sua casa. Tá bom? Deus abençoe. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião e não se abalam. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam. Concluia.